Fala aí, pessoal, tudo bem? Cá estamos para mais uma aula de Química Inorgânica, né? E hoje nós vamos dar sequência à nossa matéria. Na última aula, a gente viu os sais normais e as reações de neutralização total. Na aula de hoje, a gente vai ver a nomenclatura dos sais normais. Antes da gente trabalhar com a nomenclatura dos sais, é importante a gente ter em mente, a gente dominar a nomenclatura, as regras de nomenclatura para os ácidos e para as bases. Os sais são produtos derivados de reações entre ácidos e bases, né, as reações de neutralização, e da mesma forma a nomenclatura dos sais também é derivada dos ácidos e das bases que dão origem a esses compostos. De modo geral, o nome de um sal é ânion de cátion, sendo que o ânion é a parte que vem do ácido e o cátion é a parte que vem da base. Relembrando rapidamente a nomenclatura dos cátions que a gente estudou nas bases, né? Nós temos os cátions de NOx fixo. Esses cátions eles apresentam o nome do próprio elemento químico, né? Então, por exemplo, cátion potássio, cálcio, berílio, prata, zinco e alumínio. E a gente viu também que nós temos cátions que têm NOx variáveis, são elementos que podem apresentar mais de um estado de oxidação. Esses cátions de NOx variável, o nome deles é o nome do próprio elemento químico seguido pelo NOx do cátion, pelo número de oxidação do cátion expresso em algarismos romanos entre parênteses. Então, por exemplo, o ferro 3 se escreve ferro com 3 entre parênteses. Cobre mais? Cobre com 1 entre parênteses. Níquel 2, níquel 2 entre parênteses e assim por diante. E a nomenclatura dos ânions? Os ânions que vêm dos ácidos, eles sofrem uma variação em relação ao nome do ácido que dá origem a ele. Primeiro, então, vamos identificar os ânions nos ácidos. Tá? Então, nós temos aqui alguns ácidos. Ácido bromídrico, fosfórico, sulfúrico, nitroso, sulfídrico e cloroso. Essa é a fórmula dos ácidos. Tá? Vamos fazer a reação de ionização desses ácidos, para a gente relembrar e identificar quem é o ânion num ácido. Então, fazendo a reação de ionização, a gente tem que considerar quem é forte, quem é fraco, mas isso a gente já viu na aula sobre os ácidos. Tá? Então, feita a ionização dos ácidos, o que é o ânion do ácido? O ânion do ácido é a parte que não é H+. H+, um íon de carga positiva, é um cátion. Então, o ânion é o íon de carga negativa nos ácidos. Então, nos ácidos listados abaixo, no caso do ácido bromídrico, o ânion é o Br-. No caso do ácido fosfórico, o ânion é o PO4 3-. No caso do ácido sulfúrico, é o SO4 2-. No caso do ácido nitroso, é o NO2-. No caso do ácido sulfídrico, S2-. E no caso do ácido cloroso, é o ClO2-. E qual é o nome desses ânions? Então, o Br- é o brometo, o PO4 3- é o fosfato, o SO4 2- é o sulfato, o NO2- é o nitrito, o S2- é o sulfeto e o ClO2- é o clorito. Vocês estão vendo uma tendência aí? Vamos aprofundar melhor nisso. O nome do ânion ele é derivado do nome do ácido com uma mudança no sufixo, no finalzinho do ácido. Então, os ácidos que terminam em hídrico vão ter o ânion terminado em eto. Os ácidos que terminam em ico vão ter o ânion terminado em ato. E os ácidos que terminam em oso vão ter o ânion terminado em ito. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos o KBr. Quem é o KBr? O KBr ele é o brometo de potássio. Por quê? Porque o Br, esse ânion que vem do ácido, ele vem do ácido bromídrico, vem do HBr. Então, eto, por quê? Porque ele veio de um ácido que termina em hídrico. HBr é o ácido bromídrico, então o ânion é o brometo, brometo de potássio, certo? O MgNO2. Então, de novo, a gente tem que olhar para o sal e tentar identificar que ácido e que base que deram origem a ele. Então, que ácido que libera íons NO2- é o H,
NO2. HNO2 é o ácido nitroso. Oso vai a ito, então nitrito de magnésio. E no FeNO3, que ácido que dá origem a íons NO3-? É o HNO3, que é o ácido nítrico. Ico vai a ato, então esse sal é o nitrato de ferro 3. Tá? Então a gente tem que prestar atenção na carga do ferro, porque o ferro é um metal de transição. Se no nosso sal nós teremos 3 nitratos, cada um tem carga menos, significa que o ferro tem carga 3 mais, então nitrato de ferro 3. Mais alguns exemplos. Li3PO4. PO4 vem do H3PO4, que é o ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Ico vai a ato, então ácido fosfórico, fosfato de lítio. O lítio é um metal alcalino, então por ser um metal alcalino sempre apresenta o NOx fixo, não muda. Esse outro sal aqui que é composto por cobalto e o ânion S. Que ânion que é esse aqui? Esse ânion vem do H2S, do ácido sulfídrico. Então, hídrico vai a eto. Então, esse ânion aqui é o sulfeto de cobalto. Mas que cobalto que é esse? A gente tem que saber qual é a carga desse cobalto. Como é que a gente faz para saber qual é a carga do cobalto? A gente conhece a carga do sulfeto, porque o sulfeto ele vem do H2S. Então, libera 2H+, significa que ele tem duas cargas negativas, né? Então, a gente tem que contar a quantidade de cargas negativas. Cada sulfeto tem duas cargas negativas. Como a gente tem 3 sulfetos, 2 vezes 3, 6 menos. A gente tem 6 cargas negativas, sinal que a gente tem que ter 6 cargas positivas. Se a gente tem 2 cátions, 2 cobaltos, cada um tem que ter metade dessas 6 cargas positivas aqui. Então, 3 cargas positivas. Então, esse nosso sal vai ser o sulfeto de cobalto 3. Beleza? E o nosso último sal é o HPO3. HPO3 vem de que ácido? Vem do H3PO3, que é o ácido fosforoso. Oso vai a ito, então é o fosfito de cálcio, certo? Lembrando que esse hidrogênio que está sobrando aqui no sal não é um hidrogênio ionizável, porque o ácido fosforoso é um ácido diprótico, beleza? Então, para a gente poder dar o nome a um sal, a gente precisa identificar o ácido e a base que dão origem a esse sal. Se a gente consegue identificar o ácido e a base que dão origem ao sal, a gente consegue escrever a reação de neutralização entre esse ácido e essa base que dão origem a esse sal, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, para isso, a gente precisa desmembrar o sal. Vamos começar com o primeiro sal aqui, o MgNO3,2. Olhando primeiro para o cátion, o Mg, o magnésio. O magnésio vem do Mg2+, que é do hidróxido de magnésio, MgOH2. Essa é a base que dá origem ao sal MgNO3,2-. Olhando para o ânion, o NO3. O NO3 vem do NO3-, que vem do ácido nítrico, HNO3, certo? Então, se esse sal vem do ácido nítrico com hidróxido de magnésio, ácido nítrico, ICO, vai a ato, nitrato de magnésio, certo? Para a gente fazer a reação de neutralização que dá origem a esse sal, a gente precisa prestar atenção, porque a base, hidróxido de magnésio, é uma dibase, libera 2OH-. O ácido nítrico ele é monoprótico, libera 1H+. A gente precisa ter o mesmo número de H+ e de OH- para ter a neutralização completa. Então, a gente vai precisar de 2 ácidos nítricos para acertar essa reação. Então, a reação de neutralização vai ser 1 hidróxido de magnésio para 2 ácidos nítricos. Isso vai dar o nitrato de magnésio mais 2 águas. Prestar atenção no número de água, né? 2H+ com 2OH- vão dar 2 águas, tá? Olhando para o próximo sal parece ser um pouquinho mais chatinho. É o Ca3PO4,2. Então, olhando primeiro para o cátion, o cálcio. Cálcio vem do cátion cálcio, que é um metal alcalino terroso, carga sempre 2+, e o hidróxido de cálcio, CaOH2. O ânion, o PO4.
PO4, 3 menos, vem do ácido fosfórico, que é o H3PO4. Então, olhando primeiro para o nome desse nosso sal. Vamos dar o nome do sal. Se o ácido é o ácido fosfórico, ICO vai a ato, então, fosfato de cálcio, certo? Então, a reação de neutralização que dá origem ao fosfato de cálcio é uma reação entre o hidróxido de cálcio, que é uma dibase, com o ácido fosfórico, que é um ácido triprótico. Tá? Para a gente neutralizar completamente uma reação entre o ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio, a gente precisa ter o mesmo número de H+, e de OH-. Então, a gente vai ter que inverter ali. Pega o 3 do ácido e multiplica a base, pega o 2 da base e multiplica para o ácido. A gente vai precisar de 3 hidróxidos de cálcio e 2 ácidos fosfóricos. Com isso, a gente vai ter o fosfato de cálcio. E quantas águas? Não são 2 águas aqui não, seu burro. Faz direito o slide. Vamos contar quantas águas a gente vai formar. Quantos OH- a gente tem reagindo? A gente tem 3 vezes 2, a gente tem 6 OH-. Quantos H+ a gente tem no ácido? 2 vezes 3, 6. 6 H+ com 6 OH- vão dar 6 águas, tá? É isso que dá você copiar e colar a reação de cima. Beleza? Então, 6 águas. Maravilha, pessoal. Eu agradeço quem chegou até aqui. Como eu falei, a aula de hoje seria mais curtinha, né? E com isso, com a aula de hoje, a gente alcançou o conteúdo que a gente viu em sala de aula. Então, tudo que a gente viu até agora aqui, nada foi novidade, tudo a gente trabalhou antes da pandemia, antes de pararem as aulas presenciais, certo? Como eu falei no começo da aula, gente, a nomenclatura dos sais ela é dependente da nomenclatura dos ácidos e das bases. Então, se nome de ácido e de base ainda não está claro na sua cabeça, vai ficar difícil de acompanhar e de fazer a nomenclatura dos sais. Tá? Vocês precisam voltar e estudar as regrinhas de nomenclatura dos ácidos e das bases para poder entender a nomenclatura dos sais. Tá certo? Algumas referências como de praxe, nós temos tanto Química Ciência Central como a Química Geral Fundamentos disponíveis na Biblioteca Pearson. Para acessar esses livros, vão no SWAP, links importantes, Biblioteca Pearson. Tá joia? Eu continuo tendo o meu horário de atendimento às segundas-feiras ao meio-dia. Se vocês tiverem dúvida, compareçam, tá? Do contrário, se vocês quiserem me passar um e-mail a qualquer hora, me passe um e-mail que eu respondo assim que eu ler. Beleza? Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Um forte abraço, cuidem-se e tchau!